Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre a reserva legal. Muito bem, nas aulas anteriores nós verificamos o que eram as reservas de lucros e vimos que as reservas de lucros eram retenções de lucros previstas no Estatuto ou na lei das SAs, ou seja, eram lucros obtidos pela empresa retidos com uma finalidade específica. Na aula de hoje nós vamos estudar uma espécie de reserva de lucros que é justamente a reserva legal. De acordo com o artigo 193 da Lei 6404 de 76, que é a Lei das Sociedades por Ações, do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% do capital social. Observem, então, no caput do artigo 193, nós temos justamente a previsão de que a base de cálculo da reserva legal será o lucro líquido do exercício, sobre a qual nós iremos aplicar a alíquota de 5%. Então, isso é um preceito legal, é obrigatório ser feito dessa maneira. E será feito dessa maneira até que ela atinja a 20% do capital social. Isto é, este é o limite para que a gente constitua a reserva legal. Ou seja, a partir do momento que ela atinja 20% do capital social, nós vamos deixar de constituir a mesma. Quando a lei fala em capital social, ela se refere àquele capital descrito no artigo 182 da referida lei, que é justamente o montante do capital subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada. Então, o capital social diz respeito ao capital subscrito, menos, se existir, o capital a integralizar. Então, é sobre esse capital social que nós vamos utilizar os 20% para saber até que valor podemos constituir a reserva legal. Muito bem. Então, esse limite que acabamos de ver de 20% do capital social, ele é um limite obrigatório. Já o parágrafo 1º do artigo 193, que a gente vê aqui na sequência, ele trata de um limite facultativo. Sempre que a lei fala em poderá, e é o que ocorre ali no parágrafo 1º, observem, a companhia poderá deixar de constituir a reserva legal. Então, sempre que aparece a expressão poderá, naturalmente significa uma faculdade. Mas também significa que essa faculdade deve estar regulada no Estatuto. E uma vez regulada no Estatuto, passa a ser obrigatório para essa sociedade anônima tratar desse limite quando ocorrer. O que diz esse parágrafo 1º? Feito então essa consideração. A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo desta reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder de 30% do capital social. Então, observe, esse limite é facultativo. Supondo então que a empresa em seu estatuto determine dessa forma, aí sim passa a ser obrigatório para ela. Ela vai fazer o quê? Vai pegar o capital social e aplicar 30%. Este será o limite para o saldo da reserva legal mais o acrescido das reservas de capital que a empresa possuir na data do balanço patrimonial. E por fim, o parágrafo 2º do artigo 193 nos diz qual é a finalidade da reserva legal. Observem, já que uma reserva de lucro é um lucro obtido pela empresa retido com uma finalidade específica, toda e qualquer reserva de lucro deve ter uma finalidade. A finalidade da reserva legal está descrita neste parágrafo 193.
que nos diz assim: a reserva legal tem por finalidade manter a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para absorver prejuízos ou aumentar o capital. Isso é o que nos diz então o parágrafo 2º. Observe, então a finalidade da reserva legal é manter a integridade do capital social. O capital social, nós sabemos, ele é garantia dos credores. Então, o objetivo da reserva legal é ampliar essa garantia, até que naturalmente ela atinja o patamar de 20% deste capital social, mantendo assim a integridade do capital social. A segunda parte deste parágrafo 2º do artigo 193 da Lei 6404 de 76 nos observa também de que forma a reserva legal pode ser consumida. Ela somente pode ser utilizada, observem, ou para aumentar o capital ou ainda para absorver prejuízos, no caso de a empresa ter um prejuízo líquido de exercício, conforme vimos na aula anterior em relação ao artigo 189 desta mesma lei. Vamos exemplificar então para facilitar a absorção deste conteúdo. Esse primeiro exemplo aqui, observem, a empresa tem um capital social de 800, então o limite de 20% do capital social vai ser 800 vezes 20%, dará 160. A nossa empresa não tem saldo anterior de reserva legal e no exercício ela teve um lucro líquido de R$1.000. Teve prejuízos de 200, então a base de cálculo da reserva legal será de 800. 1.000 de lucro líquido do exercício menos 200 de prejuízos acumulados. Sobre os 800 é que nós iremos então calcular os 5% determinado no artigo 193 da Lei das SAs. 800 vezes 5% nos dá R$40. Então há que sempre se observar se a empresa possui prejuízos acumulados, conforme nós vimos na aula anterior. O artigo 189 nos diz que antes de qualquer participação serão deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para imposto de renda. Então temos que abater os prejuízos acumulados se houver. Registro contábil da constituição da reserva legal. Constituir uma reserva significa aumentar o valor da reserva. Como a reserva é uma conta que pertence ao patrimônio líquido, aumento no patrimônio líquido significa crédito nessa conta do patrimônio líquido. Portanto, nós vamos creditar a reserva legal no valor de R$40 e a contrapartida desse registro contábil é sempre, obrigatoriamente e sem exceção, a débito da conta de lucros ou prejuízos acumulados. Isso porque o resultado do exercício, o lucro líquido do exercício, é transferido no encerramento do resultado para a conta de lucros acumulados. E posteriormente, esse lucro ou prejuízo acumulado é utilizado, então, se for o caso, para constituir as reservas, reverter e realizar reservas e distribuir dividendos. Na sequência aqui, vamos verificar um outro exemplo na qual a gente utiliza os 20% de limite do capital que é obrigatório. Observe, novamente nosso capital é de 800, 800 vezes 20% que é o limite, então 160, 800 vezes 20% dá 160. Então nós vamos constituir a reserva legal até que ela atinja R$160, que representa exatamente 20% do capital social. Muito bem, nesse exercício nós temos um saldo inicial da reserva legal de 140. O lucro líquido do exercício foi de 1.200 e temos prejuízos acumulados de 200. Portanto, a base de cálculo é 1.200 menos 200, é R$1.000. Sobre os R$1.000, aplicamos a alíquota da reserva legal, que de acordo com o caput do 193 é de 5%, encontramos R$50. No entanto, se nós formos registrar R$50, observem,
o saldo da reserva legal excederá de 20% do capital, porque 140 mais 50 daria 190. O limite de 20% é de 160. Então, nesse caso, nós poderemos constituir somente 20, que é 160 menos os 140 que já tem na conta. Creditamos, então, reserva legal 20 e debitamos lucros ou prejuízos acumulados também 20. Dessa forma, observem, o nosso saldo da reserva legal nesse exercício chegou exatamente a 20% do capital social. E a partir desse momento, a menos que se absorvam essa reserva com prejuízos posteriores ou que se aumente o capital, a reserva legal não será mais constituída, pois ela já atingiu o limite obrigatório de 20% do capital social. Vamos ver ainda então um exemplo do limite facultativo de 30% do capital social para o somatório da reserva legal com as demais reservas de capital. Vamos supor então, nesse caso, que a empresa optou por considerar em seu estatuto o parágrafo 1º do artigo 193 da Lei 6404, definindo que o limite para a constituição da reserva legal é de 30% do capital social, acrescido a essa reserva legal o montante das reservas de capital. Vamos ver um exemplo. Nosso capital social é de 900 e nós já temos reservas de capital de 160 e temos uma reserva legal de 80. Então, o nosso limite de 30% do capital social, vamos pegar os 900, que é o capital social, aplicar 30%, o nosso limite é de 270. Então, nós vamos constituir a reserva legal até que o somatório da reserva legal mais as reservas de capital atinjam R$270. Muito bem, observem que nós já temos 160 de reserva de capital mais 80 de reserva legal, já temos 240. Logo, nós podemos chegar a 270, 270 menos 240, nós podemos constituir somente 30 de reserva legal. Vamos verificar que o lucro líquido do exercício foi de 1.200 e o prejuízo acumulado de 200. 1.200 menos 200, temos uma base de cálculo de 1.000. 1.000 vezes 5%, que é a alíquota da reserva legal, encontramos 50. No entanto, nós já vimos que podemos lançar somente mais 30 de reserva legal, a fim de que o montante da reserva legal mais as reservas de capital atinjam a 30% do capital social. Então, vamos lançar somente 30 e não os 50. R$30 a crédito da reserva legal e debitar lucros ou prejuízos acumulados esses mesmos 30. Observem que a partir desse momento, o saldo da reserva legal, 110, mais as reservas de capital de 160, atinge R$270, exatamente 30% do capital social. Esse aqui então é um exemplo de constituição da reserva legal quando existe a previsão no Estatuto Social da sociedade deste limite de 30% do capital social para o montante da reserva legal e das reservas de capital. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.